Clara sentava-se à mesa da cozinha, a xícara de café já fria diante dela, enquanto olhava a fotografia de seu marido, Marcos, que sorria com os olhos brilhando de felicidade. Aquele sorriso parecia tão distante agora como uma memória perdida no tempo. Desde a morte dele, 4 meses atrás, Clara se via presa em um mar de pensamentos confusos, tentando entender como seguir em frente sem ele. O vazio que ele deixara em sua vida era imensurável, e cada canto da casa parecia ecoar sua ausência. Os móveis ainda estavam dispostos como ele os deixara, quase como se ele fosse apenas sair para o trabalho e voltar para casa em breve. Mas ele não voltaria. A casa, que um dia foi cheia de risos e conversas, agora se sentia fria e estranha. Clara havia tentado seguir sua rotina, sair para caminhar, encontrar os amigos, mas nada parecia preencher o buraco profundo que o luto cavara em seu peito. Ela sentia uma saudade avassaladora, uma angústia que a fazia sentir-se como se estivesse se afogando. E à noite, o vazio se tornava ainda mais intenso. As memórias dela e Marcos eram como sombras que dançavam por toda parte, perseguindo-a até mesmo em seus sonhos. Era naquela madrugada silenciosa que, pela primeira vez, algo inusitado aconteceu. O celular de Clara, que estava em cima da mesa, vibrou com uma mensagem. Ela olhou para o aparelho, estranhando a luz que piscava na tela. A mensagem não tinha remetente, mas a frase que apareceu era simples, mas perturbadora. "Eu estou bem, Clara. Não se preocupe." Ela sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. O que aquilo significava? Clara ficou parada por um momento, olhando para a tela do celular. Seus dedos estavam congelados, incapazes de tocar na mensagem. Como poderia ser ele? Marco estava morto. Ela havia assistido ao seu funeral, enterrado seu corpo. Então, o que significava aquela mensagem? Com o coração batendo acelerado, ela apertou o botão para abrir a conversa, mas não havia remetente. Apenas um número desconhecido e a mensagem curta, como se fosse uma tentativa de consolar. Clara se sentou na cadeira, sentindo uma sensação desconfortável de que algo não estava certo. Ela olhou para o relógio, 2:13 da madrugada. Seus olhos se fixaram na tela, sem saber o que fazer. A mensagem estava clara, mas ao mesmo tempo era incompleta. Era como se estivesse faltando algo. Ela olhou em volta da casa vazia, com medo de que alguém a estivesse observando. Mas isso era loucura, não. Ela sabia que o luto podia fazer com que as pessoas se sentissem desconectadas da realidade, mas não podia simplesmente ignorar o que havia lido. Ela respondeu, hesitante, com a primeira coisa que lhe veio à mente. "Quem é você?" O celular vibrou quase imediatamente, e ela abriu a resposta, sentindo o coração bater mais rápido. "É ele, Clara. Eu nunca te deixei." Agora Clara sabia que não podia ignorar. A mensagem era de Marco. Ou era alguma brincadeira do destino? Ela zechonbiela. A mente de Clara estava em turbilhão. Ela segurava o celular com mãos trêmulas, o brilho da tela iluminando seu rosto pálido. Como isso era possível? O número não era de nenhum dos amigos ou familiares de Marco. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas a resposta parecia tão real, tão vívida, que não podia simplesmente ignorar. Nos dias seguintes, ela não conseguiu deixar de pensar nas mensagens. Elas continuaram a aparecer em intervalos cada vez maiores, sempre com palavras reconfortantes, mas sempre com algo estranho no tom, algo que ela não conseguia identificar. Clara começou a questionar tudo o que sabia sobre a morte de Marco. Ele estava tão saudável, tão cheio de vida, até que aquele maldito acidente de carro o levou embora. Ela tinha a certeza de que ele estava morto, mas as mensagens, decidida a descobrir a verdade, Clara começou a vasculhar os pertences de Marco. Pegou o computador dele, que estava em sua mesa, e começou a revisar os e-mails antigos. Havia muitos, mas o que chamou sua atenção foi um e-mail sem assunto, enviado alguns dias antes do acidente. A mensagem estava criptografada, mas Clara, com um pouco de paciência, conseguiu decifrar parte dela. As palavras que apareciam eram enigmáticas, desconcertantes. "Você precisa sair antes que seja tarde demais." O que isso significava? A sensação de inquietação aumentava a cada minuto. Algo estava errado, mas o quê?
E Clara estava exausta. As horas gastas pesquisando, tentando entender o que aquelas mensagens realmente significavam, finalmente haviam dado frutos. A criptografia no e-mail de Marcos a levou até um arquivo escondido em um diretório secreto no computador dele. Quando abriu o arquivo, seu coração disparou. Ali, em um diário digital, Marcos havia escrito palavras que Clara jamais imaginaria ler. Eles estão me observando. Preciso proteger você, Clara, mas não sei se conseguirei. Tenho algo que preciso resolver, algo que pode colocar nossas vidas em risco. Fique atenta, algo está por vir. Ela leu e releu aquelas palavras, sua mente tentando processá-las. O marido dela estava envolvido em algo perigoso, e ele sabia que estava sendo vigiado. O que quer que fosse, Marcos havia tentado alertá-la, mas ela nunca soubera. Ela havia ignorado tantos sinais. Se soubesse, talvez teria podido evitar o que aconteceu. O arquivo continuava com mais informações perturbadoras. Marcos havia se envolvido com pessoas que Clara não conhecia. Ele mencionava algo sobre grupos de poder e decisões que afetam vidas. A sensação de angústia tomava conta de Clara, uma dor que ela não conseguia mais afastar. Seu marido estava em perigo e ela não tinha feito nada para ajudar. Foi então que, ao rolar o arquivo, ela encontrou uma foto que congelou seu sangue. Era Marcos, mas ao seu lado estava uma mulher desconhecida, sorrindo em uma reunião com homens de aparência ameaçadora. Clara não conseguia entender quem eram aquelas pessoas, o que ele havia se envolvido. Ela se levantou da cadeira, as mãos suando. A verdade estava muito mais próxima do que imaginava. Mas o que fazer com ela agora? Clara não conseguia mais respirar. O peso das descobertas a esmagava de tal forma que ela mal conseguia raciocinar. Aquela foto, aqueles homens misteriosos, o segredo que Marcos estava escondendo, tudo aquilo fazia parte de algo que ela nunca imaginou, algo que agora ela estava prestes a confrontar. Com o coração apertado, Clara seguiu as últimas pistas deixadas por seu marido. A mensagem enigmática que ele havia enviado dias antes de sua morte parecia ser a chave para tudo. Ela encontrou o lugar, uma casa abandonada, em um bairro afastado, longe dos olhos curiosos. O silêncio ao redor era opressor, mas Clara não hesitou. Ela sabia que precisava de respostas. Entrou na casa, a porta rangendo com movimento, e imediatamente foi envolvida por uma sensação de angústia. Cada passo parecia conduzi-la mais fundo em uma teia de mistérios. Lá, ela encontrou algo que a fez congelar. Um diário. Não era de Marcos, mas de alguém que ele conhecia, alguém que estava por trás do que aconteceu. Ao abrir o diário, o que ela leu a fez tremer. A morte de Marcos não foi um acidente, foi planejada. Ela estava sendo observada o tempo inteiro. Clara segurava o diário com mãos trêmulas, os olhos fixos nas palavras que se desdobravam diante dela. A morte de Marcos, o homem que ela tanto amava, havia sido orquestrada por forças muito maiores do que ela imaginava. Ele estava envolvido em algo mortalmente perigoso, e a cada passo que dava, ela sentia que estava se afundando mais nesse labirinto de mentiras e traições. Ela fechou o diário, sua mente girando. Não havia mais como voltar atrás. A verdade estava revelada, mas ela não conseguia lidar com ela. Marcos não era o homem que ela pensava. Ele havia mentido para ela, se envolvido com pessoas perigosas, e agora ela estava sozinha, com uma dor ainda mais profunda do que o luto inicial. Clara se afastou da casa abandonada e caminhou pelas ruas, o som dos seus passos ecoando em sua mente. Ela sabia que nunca mais seria a mesma. A morte de Marcos, embora trágica, não era apenas uma perda, era uma mensagem, uma advertência para algo que ela não conseguia compreender por completo. No final, Clara entendeu. O luto, em sua forma mais pura, era um ciclo. E talvez em algum lugar, Marcos ainda estivesse tentando alertá-la, mesmo depois de tudo.